Olá! A língua portuguesa já é hoje uma das mais importantes do mundo. É idioma oficial de 9 nações, uma das línguas oficiais da União Europeia, do Mercosul, da Unasul, da OEA e da União Africana. Com cerca de 280 milhões de falantes, é a 5ª língua mais falada do mundo, a 3ª mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul do planeta. O interesse pelo nosso idioma tem crescido cada vez mais. Sobretudo graças ao aumento da importância política, econômica e cultural do Brasil no plano global, o ensino de português já é obrigatório ou facultativo em diversos países, e muitas pessoas têm se dedicado a aprender o português, principalmente por razões profissionais. Mas para entender como a última flor do Lácio, a língua de Camões e de Pessoa, chegou a esse patamar, precisamos conhecer um pouco de sua milenária história. A língua portuguesa se originou do latim vulgar falado na Península Ibérica. O latim vulgar era a variedade de latim falada pelo povo romano. Quando os romanos chegaram à Península Ibérica, encontraram povos nativos que falavam outras línguas, como o celta e o ibérico. Essas populações foram assimiladas e passaram a falar latim. Mas suas línguas nativas deixaram traços nos falares da península. Por isso, dizemos que são línguas de substrato. O português surgiu na região noroeste da Península Ibérica, a partir de uma língua mais arcaica chamada galaico-português. Essa língua posteriormente se dividiu em 2 ramos. Ao norte deu origem ao galego, um dos idiomas oficiais da Espanha, falado na região da Galícia, e ao sul transformou-se no que hoje é o português. Por descender do latim vulgar, o português é, juntamente com o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, uma das línguas românicas ou neolatinas. Os romanos que chegaram à Península Ibérica a partir do ano 218 a.C. eram soldados, colonos e mercadores vindos de várias províncias romanas, que ali se estabeleceram. No século V d.C., o Império Romano, já decadente, sofria a invasão de vários povos de origem germânica, chamados de bárbaros, como os francos, vândalos, alanos e godos, que aos poucos iam recebendo terras e se fixando nelas. A Península Ibérica foi ocupada principalmente por suevos e visigodos, que absorveram a língua latina da península, mas nela deixaram alguns de seus traços. Com a queda do Império Romano em 476 d.C., as escolas e a administração romana desapareceram, e o latim vulgar continuou evoluindo até formar na região da Galícia um proto-galaico português. Mesmo com a invasão da península pelos árabes em 711, a população local continuou usando a sua língua nativa de origem românica. A influência árabe no português se limitou ao léxico, com vocábulos como alface, algodão, alfaiate e açúcar. Em 1095, a parte meridional do Reino da Galícia se tornou independente com o nome de Condado Portucalense. Esse condado se tornaria, em 1139, o Reino de Portugal. A partir de então, Portugal se expandiria progressivamente para o sul, chegando a Lisboa em 1147. Em 1297, Portugal terminou de reconquistar aos árabes todo o território de que hoje se constitui. É nesse momento que o português se torna a língua oficial do reino. São dessa época as cantigas de amor e de amigo que marcam o início da literatura portuguesa. As cantigas, como diz o nome, eram poemas cantados, isto é, letras de canções de amor daquele tempo. Eram escritas numa forma arcaica de português, que ainda não havia se diferenciado totalmente do galego. Vamos ouvir a letra de uma cantiga de amigo de autoria do rei Dom Dinis, o rei trovador. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai Deus, e o é? Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Ai Deus, e o é? Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Ai Deus, e o é? Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado. Ai Deus, e o é? O idioma se espalhou pelo mundo nos séculos XV e XVI por ocasião das grandes navegações, quando Portugal estabeleceu um vasto império colonial, que incluía o Brasil e colônias na África e Ásia. É nesse período que é escrita e publicada aquela que é considerada a obra máxima da língua, a epopeia Os Lusíadas, de Luís de Camões, exaltando os grandes feitos dos navegadores portugueses. Essa obra também fixou o padrão clássico da língua.
Vamos ouvir um trecho de Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se é tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antígua canta, que outro valor mais alto se alevanta. Como você pode ver, a língua usada por Camões já é mais próxima da que falamos hoje do que a de Dom Diniz, mas ainda assim tem muitas diferenças em relação ao português atual. A língua portuguesa, como qualquer outra língua, evolui constantemente. Num simples período de 50 anos é possível notar inúmeras mudanças. Basta comparar a fala dos jovens de hoje com a de seus avós, mas para efeito prático de estudo, costuma-se dividir a história do português em português antigo ou arcaico, séculos XII a XV, português clássico, séculos XVI e XVII, português moderno, séculos XVIII e XIX, português contemporâneo, séculos XX e XXI. O português da atualidade é marcado por uma forte influência léxica da língua inglesa, assim como no passado sofreu influências do latim, espanhol e francês. E embora o padrão gramatical seguido pelos países africanos e asiáticos de língua portuguesa seja o lusitano, o fato é que o Brasil, com sua música e suas telenovelas, tem influenciado muito os rumos atuais do idioma. A internacionalização progressiva do português vai, sem dúvida, obrigar os falares das várias nações lusófonas a se aproximar cada vez mais. Você já deve ter notado que há uma considerável diferença entre o modo como o português é falado no Brasil e em Portugal. Se o português brasileiro não chega a ser um idioma autônomo, não há como negar, em primeiro lugar, que as diferenças entre as variedades brasileira e lusitana são maiores que as do inglês, britânico e americano. E, em segundo, que a distinção entre as modalidades oral informal e escrita formal é maior no Brasil do que em outros países. Para entender por que isso acontece, temos de revisitar a história da língua. Vários estudiosos propõem que o português brasileiro tem uma dupla origem. De um lado, o português quinhentista dos primeiros colonizadores. De outro, uma espécie de crioulo de base portuguesa, falada por negros, índios e brancos pobres até o século XVIII. Diversos teóricos afirmam que o português brasileiro tem um caráter conservador em relação ao europeu, conservando até hoje traços do português lusitano dos séculos XVI e XVII, que desapareceram do lado de lá do oceano. No entanto, o nosso português também evoluiu consideravelmente ao longo do tempo. Por outro lado, até meados do século XVIII, o idioma predominante em todo o território brasileiro era a chamada língua geral, ou língua brasílica, uma espécie de mistura dos vários dialetos do tupi. Sendo os brancos uma franca minoria, era natural que adotassem a língua dos nativos na comunicação cotidiana. Foi só quando o Marquês de Pombal proibiu a língua geral e impôs o português como idioma oficial do Brasil que este prevaleceu. Até então, negros de diversas etnias, membros de várias nações indígenas e brancos de pouca ou nenhuma escolaridade provavelmente se comunicavam num português veicular de gramática simplificada, léxico repleto de africanismos e indigenismos e pronúncia fortemente afetada pela fonética nativa desses falantes. A constante migração de escravos dentro do território brasileiro por força do comércio escravista teria garantido certa homogeneidade à nossa língua, permitindo a intercompreensão entre todos os brasileiros. O desbravamento relativamente recente do interior também teria contribuído para essa uniformidade, já que não houve tempo suficiente para uma dialetação mais acentuada. Finalmente, a chegada da escola e dos meios de comunicação de massa impediu de vez a fragmentação linguística. Nosso português culto manteve-se afinado ao padrão lusitano até princípios do século XIX.
de início pelo constante intercâmbio cultural entre a colônia e a metrópole, depois pela influência lusitana exercida com a transferência da família real para o Rio de Janeiro em 1808. A partir de então, com a independência e o romantismo, passou-se a legitimar uma variedade autenticamente brasileira, com a literatura valorizando usos populares e palavras indígenas e africanas. Enquanto isso, o português popular seguia vida própria. Se o dialeto crioulo brasileiro não chegou a ser uma língua independente, deve ter deixado marcas profundas na nossa fonética, sintaxe e vocabulário. Muitas inovações ocorridas no Brasil podem ter resultado da nossa miscigenação linguística. Como resultado, o português brasileiro falado reduziu a conjugação verbal e o pronome sujeito deixou de ser oculto para vir sempre explícito. Em compensação, é o pronome objeto que tende a ser omitido. O português brasileiro prefere os tempos contínuos com gerúndio, em lugar do infinitivo. Estou fazendo em vez de estou a fazer, forma predominante em Portugal. A colocação pronominal brasileira tende à próclise, a lusitana, à ênclise. No Brasil, desapareceu a distinção entre o presente e o pretérito perfeito na primeira pessoa do plural dos verbos da primeira conjugação, cantamos e cantamos. Nada disso pode mais ser considerado erro, já que figura em nossos melhores escritores e nos principais jornais e revistas do país. Em 2006, foi fundado em São Paulo o Museu da Língua Portuguesa. É o primeiro museu no mundo dedicado a um idioma. Se você mora em São Paulo ou está de visita pela cidade, vale a pena dar um pulo lá e conhecer mais de perto a história do nosso idioma. Até a próxima!